A cidade de Teresina tem um aeroporto. Tem um aeroporto, mas quer aumentá-lo. E para aumentar precisa de dinheiro. E para aumentar também precisa de desapropriação. Veja só que coisa complicada. Aliás, já teve essa ideia na gestão do prefeito Omano Ferrer, alguns anos atrás. O processo foi abortado. Mas segue a intenção do aeroporto em se modernizar. Eu vou falar com Délio. Lá em Brasília, esse assunto está sendo tratado já. E por isso que nós vamos para Brasília. Délio Rocha fala ao vivo no Jornal do Piauí. Délio, boa tarde para você. Joelso, Jordânio, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. O aeroporto de Teresina, Joelso, ele vai passar por uma concessão, né? Vai para iniciativa privada. Ele vai ser leiloado no segundo semestre deste ano, dentro de um bloco que conta com outros 5 aeroportos, além do de Teresina, tem o de Palmas, no Tocantins, o de Goiânia, em Goiás, 2 no Maranhão, em Imperatriz e São Luís, e também o aeroporto de Petrolina. No caso de Teresina, deve ser investido aí um total superior a 300 milhões de reais, sendo que mais de 60 milhões devem ser investidos em desapropriações. Essas questões estão sendo discutidas em audiência pública, né? A primeira aconteceu na semana passada em Goiânia. Quem participou desta audiência pública, representando aí a cidade de Teresina, foi Érica Amorim, que é diretor do escritório de representação de Teresina, aqui em Brasília. Ele está ao meu lado. É quem vai dar mais detalhes sobre estas desapropriações que podem acontecer aí no entorno do aeroporto. Boa tarde, doutor Eric. Que área aí deve sofrer desapropriação? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. É bom informar que o que está hoje no contexto da 6ª rodada de concessões do aeroporto do governo federal ainda é um anteprojeto, não é um projeto definitivo. Após o leilão, esses projetos podem passar por ajustes, aí sim você vai ter o total e aonde realmente vão ser necessárias as desapropriações no local. O que está no projeto feito pelo governo federal são algumas das áreas ali, tanto na Avenida Campo Maior quanto na Avenida Centenário, que tem previsão de desapropriações. E para isso está reservado um valor na concessionária, né, para que ela possa fazer estas negociações com as famílias e os comércios envolvidos nessas áreas. Outra coisa que é importante ressaltar é que toda a responsabilidade por esse assunto é do poder concedente, então é do governo federal. Então esse que é como está hoje na parte da concessionária no leilão. Existe uma preocupação da Prefeitura de Teresina de que o impacto seja o menor possível. Exatamente, nós estamos formalizando junto à audiência pública para que no detalhamento do projeto seja minimizado as necessidades de realocação e desapropriação e que o processo de negociação com essas famílias e esses comércios sejam os mais leais e com a justiça sendo feita, assim como a Prefeitura tem esse trabalho desenvolvido na cidade de Teresina. Doutor Érico, o leilão está previsto para o segundo semestre deste ano, mas até que as mudanças no aeroporto de Teresina comecem a sair do papel, isso é só depois de 2024. Não, se o leilão realmente se concretizar próximo ano, em 2021 já começa as primeiras intervenções. O fim desse primeiro ciclo de investimento é 2024, mas ao longo de 2021, 2022 já se prevê algumas melhorias, né, no atendimento ao público que é o usuário do aeroporto de Teresina. Quem está nos acompanhando agora, doutor Eric, que não conhece ainda esse projeto aí do governo federal, o que prevê, assim, qual o impacto e qual a ampliação que a gente deve ter aí a mais nesse processo de ampliação do aeroporto de Teresina? Todos os projetos já estão disponíveis no site, né, da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, e o projeto ele inclui a ampliação hoje de 5 para 10 espaços para aeronaves, a inclusão de 3 fingers, que são aquelas pontes de embarque, uma ampliação do estacionamento e uma melhoria do conforto do terminal de passageiros, assim como toda a parte de infraestrutura aeroportuária, como pista, hangares e toda ampliação também do terminal de cargas.
Teresina, dentro desse projeto aí, deve se integrar com muitas outras cidades aí do norte e do nordeste do país. Não necessariamente, né? Quando você fala em contexto aeroportuário, você vê a integração com os polos geradores. Então, Teresina tem seus polos geradores, tanto cidades mais próximas, como Fortaleza, São Luís, Recife, mas também temos grandes centros regionais, como São Paulo e Brasília, e Campinas. Então, se espera que você tenha um fluxo maior de aeronaves e uma maior disponibilidade de assentos disponíveis para a população, trazendo uma maior qualidade, e se aumentar a oferta, talvez até diminuir o valor da passagem. Na semana passada, como eu disse, teve a primeira audiência pública para discutir essa concessão dos aeroportos, esse chamado Bloco Central, que inclui Teresina, e quais as maiores preocupações nessas audiências aí, quais os principais questionamentos e dúvidas em torno desses projetos? Na verdade, os maiores questionamentos foram na própria modelagem financeira, na modelagem técnica. O público que presente era um público mais especializado na parte de concessões e no setor aeroviário. Então, as maiores dúvidas foram realmente qual que é a capacidade da pista, qual que é o nível de conforto do terminal de passageiros e outras coisas de modelagem financeira, como taxa de retorno. Não se teve muitas dúvidas em relação ao contexto que o aeroporto se insere dentro da cidade. Até uma consideração nossa que a gente acha que esses assuntos devem ser melhor debatidos e compartilhados com toda a população. Doutor Eric Guimarães, aliás, Eric Amorim, a gente agradece aqui sua participação no Jornal do Piauí. Joelso Jordânio, eu volto com você.